Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês nessa manhã. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Hoje nós iniciamos a nossa jornada pelo segundo capítulo do Evangelho de Marcos, com a cura de um paralítico em Cafarnaum. Marcos capítulo 2, versos 1 a 12. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por esse dia. Te louvamos, ó Deus, pela alegria de podermos estar aqui, na companhia uns dos outros, no domingo, podendo aprender um pouco mais da sua palavra. Reconhecemos, ó Deus, que somos limitados, que a nossa mente é naturalmente limitada, e por isso nós pedimos que na ação do Teu Espírito Santo sejamos instruídos por Sua palavra. Que o Senhor mesmo ateste ao nosso espírito a Tua mensagem nesta manhã. Que aquilo que nós aprendermos aqui seja de fato vontade revelada do Senhor para a Tua igreja, com vistas à glória do Teu nome e à edificação do Teu povo, em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, assim como nós sempre fazemos, antes de entrar no texto propriamente dito, como nós acabamos de ler, eu gostaria de recapitular aquilo que nós vimos na semana passada. O texto era a cura de um leproso, e nós falamos a respeito das implicações da lepra no Antigo Testamento, no contexto aqui experimentado por Jesus, inclusive no Novo Testamento, de dificuldade, e como a lepra era tida como uma doença impura. E todas as vezes que a Bíblia faz menção da lepra, ela o faz com um sentido de purificação. Nós atrelamos então esta purificação promovida por Jesus ao leproso com a purificação que Jesus o faz em todos aqueles que o reconhecem como Salvador. E entre as conclusões que nós chegamos na semana passada, nós destacamos que Marcos está pontuando, já no texto passado, bem como desde o começo do seu evangelho, a autoridade de Jesus. Jesus como sendo o poderoso Filho de Deus, alguém que nasceu como homem, viveu como homem, foi perseguido, morto em fraquezas, mas que ressuscitou em glória e poder como poderoso Filho de Deus. Então Marcos tem destacado a autoridade de Jesus. E nós percebemos já no meio do capítulo 1 para frente, como Marcos destaca esta autoridade nas atitudes de Jesus em curar os enfermos.
Nós percebemos também que Jesus não apenas curava enfermos fisicamente falando, mas ele também os curava espiritualmente falando. E por isso Marcos está destacando então a autoridade de Jesus em perdoar pecados. Os irmãos perceberão que as conclusões que nós chegamos na semana passada, quando falamos da cura de um leproso, são basicamente as mesmas que nós chegaremos pelo relato da cura de um paralítico. Os irmãos fiquem atentos para perceber essa semelhança. Destacamos também a compaixão de Jesus para com os sofrimentos dos seres humanos. É interessante, como no texto da semana passada, percebemos que, embora Jesus seja o próprio Deus Todo-Poderoso, ele é aquele que se sensibiliza com as dificuldades humanas, com os sofrimentos, assim como ele se sensibilizou com a dificuldade daquele leproso, que vivia afastado do convívio social, vivia afastado do convívio religioso. Os irmãos se lembram que eu disse que a fé judaica tinha como pilar fundamental o templo. E depois do exílio, as sinagogas. Então a religião se desenvolvia no templo e nas sinagogas. Alguém que sofria de lepra era privado desse tipo de relacionamento. Era privado da presença dos seus irmãos em culto público de adoração. E Jesus restaura todos esses aspectos da vida daquele leproso. Por fim, nós aprendemos também, e esta é uma verdade que nos é clara em todo o texto sagrado: a desobediência traz consigo consequências. Os irmãos se lembram que aquele leproso, depois de ser purificado, desobedeceu Jesus. Jesus disse para ele: fica quietinho, não fala para ninguém o que aconteceu, não. E aí, irmãos, aquele leproso é quase que uma representação nossa. Depois de sermos abençoados por Deus, seja pela cura física, seja por uma dificuldade que nós estivermos passando, nós temos a incrível capacidade de nos afastar de Deus. O povo de Israel foi conhecido ao longo de todo o relato do Antigo Testamento como um povo impenitente, um povo irregular, um povo que ora estava na presença de Deus e experimentava o mover de Deus teofânico, a presença de Deus no meio do povo, com grandes sinais e prodígios, livramentos que só Deus poderia trazer. Depois de serem libertos por Deus, de serem guiados por Deus, o povo se afastava. Abriam o coração para a idolatria, alianças condenadas por Deus, e mais uma vez, o Deus que ama, ele castigava o seu povo como alguém que deseja trazê-los de volta. Esse homem chega diante de Jesus e pede: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser purificado. E Jesus disse: eu quero, seja limpo. A partir daquele instante, aquele homem teve a sua vida completamente transformada. E Jesus deu-lhe uma ordem. Tudo que ele precisava fazer era obedecer ao Senhor. E ele desobedeceu. Saiu contando para todo mundo o que tinha acontecido com ele. Isso é um reflexo do que muitas vezes da forma com que muitas vezes nós agimos para com Deus. Deus nos abençoa e muito rapidamente nós nos esquecemos dos mandamentos de Deus para a nossa vida. Quero fazer uma pausa aqui. Eu sempre digo isso porque marcou minha vida. Eu sou ovelha do pastor Marcelo Pereira e ele sempre dizia: eu vou contar uma historinha, porque tem sempre alguém que nunca ouviu aqui. Certa vez, eu já contei isso aqui umas dezenas de vezes. Certa vez, quando ainda era ovelha do pastor Carlos Alberto, o pastor Carlinhos estava aqui, ele contou uma interação que teve com uma senhora lá na igreja do Barro Preto, quando ele pastoreava, na primeira vez, logo depois da sua ordenação. E ele disse que uma senhora começou a frequentar as atividades da igreja, e então, muito prontamente, a igreja a acolheu, se aproximou dela, e como pastor, ele fez isso. E conversando com essa senhora, descobriu então que aquela senhora passava por grandes dilemas na sua vida. Uma enfermidade física muito grave, ela estava sofrendo já há alguns anos, e ela estava passando por esse tempo de dificuldade. E uma mulher crente participava das reuniões de oração da igreja,
E tem que ser crente para participar de reunião de oração, né, irmão? Sim ou não? Acho que a gente também precisa se converter um pouco mais. Mas aí aquela mulher era crente, tinha jeito de crente, tinha atitudes de crente, ela ia nas reuniões de oração, culto de estudo bíblico. Na verdade, no caso do Barro Preto, é só escola dominical. E ela participava da escola dominical, dos cultos, visitas, e era uma pessoa que interagia com a igreja. E depois de alguns meses, a igreja, condoída com aquela situação, né, exercendo simpatia e empatia, orava por aquela irmã, orava com aquela irmã, para que Deus se revelasse de forma ordinária ou extraordinária e trouxesse cura a ela. Era esse o desejo da igreja e era por isso que a igreja orava. Findo um longo tempo, quase um ano, percebeu-se que aquela senhora deixara de participar de algumas atividades. E, consequentemente, de outras, até que já fazia algum tempo que ela não ia à igreja. Então, o pastor Carlinhos disse que foi visitá-la. E quando ele chegou, bateu a porta, ela recebeu muito bem. Pastor, que alegria tê-lo comigo e tal, e eles ali conversaram. E o pastor disse para ela: irmã, eu tenho notado que você está muito sumida. Você não tem ido às atividades da igreja como ia antes. E muito prontamente aquela senhora respondeu a ele: sabe, pastor, eu não tenho ido porque Jesus já me curou. Eu já não sofro mais daquela enfermidade. É por isso que eu não tenho ido mais à igreja. Irmãos, muitas vezes nós somos o reflexo do que essa mulher fez. Muitas vezes as pessoas procuram Jesus por aquilo que Jesus pode fazer e não por aquilo que Jesus é. A nossa inconstância revela o interesse do nosso coração. E quando nós olhamos para a história daquele leproso que foi purificado, nós percebemos que isso fez com que Jesus não pudesse entrar dentro da cidade. E diz-nos o texto que ele foi por esta condição, tendo que ficar nos arredores da cidade. E ali, ainda assim, grande multidão o acompanhava. Bom, ditas estas coisas, feita esta introdução, nós podemos caminhar. E os irmãos perceberão que, embora o personagem que recebe a cura mude, a enfermidade mude, o tema é exatamente o mesmo, a temática é exatamente a mesma. Marcos está focado em apresentar Jesus como poderoso Filho de Deus, aquele que tem poder sobre a enfermidade física e principalmente, e este é o tom dessa passagem, aquele que tem poder e o único que tem poder para curar a enfermidade espiritual chamada pecado. Então, o texto começa dizendo o seguinte: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Vamos lá, irmãos, só lembrando, dias depois por quê? Os irmãos vão se lembrar que antes do evento da cura do leproso, Jesus estava em Cafarnaum. Ele curou muitas pessoas e depois, naquela madrugada, no dia seguinte, depois de ter curado muitas pessoas, ele saiu de manhã, ele estava sozinho, procuraram Jesus, os discípulos, para dizer: Senhor, uma grande multidão te espera. As pessoas estão esperando para que o Senhor vá lá curar elas. E o que Jesus responde? Nós não vamos para lá. Nós vamos para outros lugares. Existem ainda outros povoados que precisam ouvir o evangelho que tem pregado. Então Jesus não volta para Cafarnaum, mas ele vai para outros povoados e continua o seu ministério, exercendo cura, abençoando as pessoas. O leproso, ele é curado nesse ínterim, depois de Jesus ter saído de Cafarnaum e ido para estes povoados. Me lembro de ter dito na semana passada que haviam muitos povoados no entorno de Cafarnaum. Então, muito possivelmente, Jesus dedicou vários dias em visitar estes povoados, e outros evangelhos nos dão conta de outros acontecimentos que aconteceram neste mesmo período. Então, depois desses dias, ou seja, depois do tempo que Jesus esteve nestes povoados, ele resolve voltar para Cafarnaum. Então perceba que Cafarnaum, nesse momento do ministério de Jesus, era quase que uma base missionária. Muito possivelmente, Jesus, quando volta para Cafarnaum e faz menção de que estava em casa, nós não temos qualquer relato de Jesus ter alguma propriedade em Cafarnaum. Isso nos leva a crer que quando Jesus volta para Cafarnaum e está em casa, ele volta para a casa de Pedro.
Pedro, onde era comum que ele se hospedara. Os irmãos se lembram que no capítulo 1, ele vai, depois de ter ido à sinagoga, ensinado na sinagoga, expulsado o demônio, ele vai para a casa de Simão Pedro, e ali cura sua sogra e fica ali. Depois ele cura uma série de outras pessoas, sai e volta para Cafarnaum. Isso nos leva a crer que possivelmente ele está de novo na casa de Simão Pedro. Um destaque que eu preciso fazer aqui com relação a essa casa. A casa dos judeus naquele tempo era um pouco diferente das nossas casas, onde os cômodos são pequenos e cabem poucas pessoas por cômodo, né? Com raras exceções de pessoas que têm casas muito grandes, via de regra é assim que é feita a divisão das nossas casas. No caso do judeu era diferente. A casa, quando se entrava na casa, havia um grande hall ali, onde as pessoas costumavam ficar. Então, muito possivelmente, cabia algo em torno de 50 pessoas dentro de uma casa comum dos judeus daquele tempo, lá na região de Cafarnaum. Então, quando Jesus volta para lá, o texto nos diz que muitas pessoas estavam com ele. Como eu disse, o dias depois refere-se justamente ao fato de que, depois do leproso ter desobedecido Jesus, Jesus se viu. Na verdade, ele não foi pego de surpresa, né? Mas por causa da desobediência, ele não podia entrar na cidade. Por quê, irmãos? Porque ele era muito procurado. Porque ele não conseguiria desenvolver como planejado o seu ministério. E por isso, ele se absteve de entrar na cidade e ficava nos lugares ermos. Existe um destaque interessante. O fato de Jesus não ter entrado na cidade, isso impediu do cumprimento do seu ministério? Jesus não foi para a cidade, mas o que aconteceu com a cidade? A cidade veio até ele. E Jesus então continuava ministrando aquelas pessoas fora da cidade. E é nesse contexto então, depois desse tempo, ele volta para a cidade de Cafarnaum, muito possivelmente para a casa onde Pedro morava. Então imaginem, irmãos, a seguinte situação. Jesus está voltando para Cafarnaum depois de ter passado uma temporada. Não sabemos exatamente quanto tempo, mas alguns dias longe de lá. A memória dos moradores de Cafarnaum ainda estava repleta dos milagres que Jesus havia feito. Então imagine o boato que corria nas ruas de Cafarnaum, nas janelas, nos grupos de WhatsApp. Não tinha. No meio do povoado, no comércio, as pessoas dizendo: vocês ficaram sabendo? Rabi voltou. Jesus voltou, está lá na casa de Pedro, possivelmente. Eles se hospedaram lá. E qual a consequência de Jesus ter voltado para Cafarnaum? É exatamente o que o verso 2 nos diz. O texto nos diz que muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achava lugar, e anunciava-lhes a palavra. Então, meus irmãos, Jesus volta para Cafarnaum, volta para a casa de Pedro e está ali. Fazendo o que, irmãos? Aquilo que ele disse que ele veio para fazer. Anunciando a palavra. Por que eu tenho sempre destacado isso aqui? Porque embora Marcos, ele foque as atitudes de Jesus e, consequentemente, os milagres que Jesus operava, o ponto de Marcos não são milagres por milagres, pelos milagres, mas o poder de Jesus que se manifestava nos milagres. Marcos está apontando para a missão de Jesus, que era anunciar o reino de Deus, arrependimento e conversão. O efeito colateral da presença de Jesus era inclusive milagres de cura física. Isso nos ajuda a compreender, irmãos, algo que nós já concluímos em exposições passadas. Embora Jesus tenha curado muitas pessoas, e é importante que se diga, muitas pessoas. Os evangelhos narram assim, e Jesus curou toda sorte de enfermidades. Ele não veio a este mundo, ele não se submeteu à encarnação, simplesmente para curar doentes fisicamente, para curar lunáticos, como vimos na semana passada,
pessoas com problemas psicológicos. Jesus veio curar pecadores e levá-los para o céu. Mas muitas pessoas procuravam Jesus por aquilo que ele oferecia neste mundo, curas físicas. E por isso muitas pessoas iam para ali. Como eu disse, naquelas casas havia então uma grande sala, uma antessala, onde Jesus possivelmente estava ali ensinando. Muitas pessoas estavam dentro de casa, imagine só os discípulos, a família, e já era muita gente. E a cidade ouviu falar que Jesus tinha ido para lá, então já não cabia gente dentro de casa. As pessoas se amontoavam do lado de fora de casa, muito possivelmente na rua. As pessoas estavam dizendo: fala baixo, o mestre está falando. Imagine, irmãos, o burburinho ali no entorno de Jesus. E o texto nos diz que neste contexto havia um paralítico. E é interessante a gente parar para pensar também na situação desse paralítico. Você já ouviu aquela expressão, perto, mas não o bastante? Eu imagino que isso passou pela mente do paralítico. A cura está tão perto de mim, mas não o bastante para que eu possa alcançá-la. Num outro relato bíblico, o texto sagrado nos conta que havia uma mulher que há 12 anos padecia de uma enfermidade, uma hemorragia, que tornara ela alguém também afastada do convívio social. Mas em sabendo que Jesus estava nas proximidades, ela desafiou as leis do seu tempo para alcançar Jesus, ainda que fosse na orla de sua veste ficar curada. E o texto nos diz que pela fé daquela mulher ela foi curada. Mas aquele paralítico era um paralítico. Havia uma multidão entre ele e Jesus. Jesus estava dentro de casa, não foi como Zaqueu, que pôde se articular e ficar no lugar certo, na hora certa, para ver o mestre. Ele era um paralítico, alguém que não podia ir por conta própria àquele que poderia trazer cura à sua enfermidade. E nesse contexto, então, irmãos, nós aprendemos lições importantes. E a primeira delas que eu gostaria de destacar é o valor de uma amizade verdadeira. É o valor da comunhão de amigos que se tornam irmãos. E perceba que são estas as qualificações de uma igreja, de um corpo, que ao ver o sofrimento de um membro, sofre com ele. O exemplo de Paulo, na analogia que faz da igreja com um corpo, ele é perfeito, irmãos, é perfeito. Porque quando nós pensamos na nossa estrutura física, nas divisões celulares, os nossos órgãos, tecidos funcionando de forma tão ordenada, é maravilhoso demais pensar como tudo isso funciona como um relógio. Tudo no tempo determinado. Tudo como Deus planejou. Mas, se algo dá errado, o corpo todo sofre. Eu tenho tentado tratar de um problema que eu tenho no pé, recorrente. São umas bolhas d'água que estão dando no meu pé e o diagnóstico é que é estresse. Você precisa não ficar tão estressado. Então eu já vi que isso aqui vai ser... O Júlio está rindo, né? O Júlio compartilha comigo nas terças-feiras, às 6 horas da manhã, alguns motivos pelos quais a gente deve começar o dia de joelho. Então eu cheguei à conclusão de que eu tenho que me acostumar. Eu saí do grupo do futebol. Me perguntaram: pastor, no grupo do futebol da quinta-feira você saiu? Eu não tenho mais tanta esperança assim de ver meu pé bom de novo. Se eu precisar não ficar com a cabeça cheia, sem tensão, para que isso cure, é melhor me acostumar com esse problema. É melhor me acostumar com ele. E sabe o que é interessante, irmãos? Hoje eu estou bem. Hoje está menos atacado. Mas na sexta-feira, os meninos ficam rindo, né? Eles não sabem. Na sexta-feira eu estava de chinelo aqui, com os adolescentes, e eu pus meu chinelo aqui na frente. E eu ficava aqui, né? É bem animado na sexta-feira. Então, eu precisava ficar correndo de lá para cá na hora da gincana bíblica que a gente faz, porque o computador está ficando lá atrás, eu não sabia a resposta, eu precisava ir lá ver a resposta para conseguir articular. E eu estava andando para lá e para cá descalço, e todo mundo achando graça. Não, pastor está descalço. Estava descalço porque eu não aguentava com um tênis, um sapato.
E é interessante como um negócio tão pequeno prejudica todo o corpo. E é interessante, irmãos, como 4 indivíduos que Marcos sequer se preocupa em pesquisar quem foram. Nós sabemos aqui que João Marcos está dando o relato dos atos de Jesus para mostrar que Jesus é o poderoso Filho de Deus. Ele não se preocupa em saber quem são, mas de fazer menção de que onde estava um doente, haviam pessoas, amigos, tão chegados e comprometidos como irmãos. Aquilo que antes fora impossível para o paralítico, agora se tornou possível. Quando ele não conseguia andar, pessoas o carregaram. E é interessante, irmãos, que nesse contexto a gente precisa entender o sacrifício desses homens. Não podendo se aproximar dele, diz o texto, por causa da multidão, ele estava ali, à mercê. Não sabemos qual era a reação dele exatamente com relação àquilo. Mas pense você, passando por uma enfermidade que limitava você nas suas ações físicas, como é o caso, motoras, mas também questões sociais, de sustento, porque ele não tinha benefício do INSS, aposentadoria, pensão por morte, por acidente, ou qualquer outro tipo de amparo social que fizesse alguém com dignidade de se sustentar. Os paralíticos viviam da mendicância, viviam daquilo que recebiam como migalhas das pessoas que tinham alguma coisa. Então era muito difícil a realidade dessas pessoas. E ele está ali naquele contexto. E como eles viviam? Via de regra, eles viviam envoltos num cobertor. Esse cobertor era ao mesmo tempo um cobertor que cobria-os do frio, ao mesmo tempo era um leito onde eles se deitavam, ao mesmo tempo era um instrumento de tampar feridas quando era o caso. Então, aquele contexto nos dá que aquele homem estava deitado no seu leito. E aqui, leito, nós não podemos entender que era uma cama, nos moldes que nós a concebemos hoje. Ele estava na rua. Então, este leito era essa espécie de cobertor, uma rede que eles usavam para se locomoverem de um lugar para outro. E é nesse contexto que se apresentam, então, 4 homens, possivelmente um pegando em cada ponta desse cobertor, começam a caminhar, levando esse paralítico à presença de Jesus. E sabe, irmãos, todas as vezes, grave isso no seu coração, todas as vezes que nós desejamos, que nós decidimos levar alguém à presença de Jesus, nós encontramos dificuldades. A cura estava dentro da casa. A solução para o problema deles estava dentro da casa. E por que eu estou dizendo isso? Por causa da fé que aqueles homens tinham no coração. Ao curar aquele homem antes, ao perdoar os pecados do paralítico e depois curá-lo, Jesus faz menção de ter visto a fé daqueles homens. Eles sabiam que Jesus podia mudar a realidade do paralítico. E eles começaram a caminhar com o leito, e a multidão era muito densa. A dificuldade apareceu. Eu não sei, na sua experiência de discipulado, as pessoas que você teve a oportunidade de falar do amor de Jesus, quantas foram as dificuldades que você enfrentou? Oposição dentro de casa, as pessoas dizendo: pastor, o meu pai, o meu cônjuge, o meu filho, ou quem quer que seja, não está gostando disso. Quando pastoreei Alterosa, tinha uma senhora que era discipulada pela presbítera Fabiana. E ela vivia um dilema muito grande entre ter recebido Jesus no coração e ser impedida de professar a sua fé por causa do seu marido. E aquilo era muito difícil, irmãos, a ponto de não ser possível visitá-la, a ponto de não ser possível abrir a Bíblia na casa dela, na presença dela. São muitas as dificuldades que nós enfrentamos quando decidimos levar as pessoas até Jesus, quando decidimos aproximar enfermo daquele que pode operar o milagre da cura. E aí, quando nós nos deparamos com essa dificuldade, nós temos 2 alternativas. A primeira delas, fazer como Pôncio Pilatos: lavar as mãos.
não é mais problema meu. Como quem diz, eu tentei. Ou se comprometer com a causa. Aqueles homens chegaram e eles viram que não era possível. E o inusitado aconteceu. Diz-nos o texto que eles descobriram o eirado. Irmãos, mais uma vez, vamos pensar um pouco a respeito da arquitetura do primeiro século, daquele ali no Antigo Oriente Próximo. As casas eram construídas. Eu não sei se os irmãos já perceberam, quando a gente vê filmes que relatam esse tempo, as casas são todas quadradinhas, já viram? Não são assim, com o formato que nós imaginamos ou que a nossa cultura adotou, elas são sempre quadradinhas. Tem as janelinhas e são quadradinhas. Sabe por quê? Aquela parte de cima se chama eirado. O teto, a laje. E para se chegar ao eirado, as casas possuíam uma escada na lateral, para que tivesse acesso ao eirado. E para que servia esse eirado? O eirado era servir. Acho que eu coloquei a definição. O eirado servia para secar o trigo. Um lugar que ficava exposto ao sol, longe de animais ou quaisquer outras coisas que pudessem fazer com que aquele mantimento fosse perdido. O trigo era secado ali naquele teto. O teto era feito de um entrelaçado de barro e varas, madeira. E eram todas cobertas. Existem relatos de haver inclusive ladrilhos, uma espécie de piso por cima, que fazia com que esta laje fosse ainda mais forte. Então é nesse contexto que esses homens então vão para a lateral. Eles estão comprometidos a levar esse homem à presença de Jesus. Eles vão levando o leito. Eu sei. Eu estou desconstruindo a imagem que você tinha a respeito desse texto. Nas gravuras que as professoras de escola dominical estavam acostumados, né? Quase que um guindaste levantando uma cama, levando, tirando um telhado. Eles subiram pela escada do lado e chegaram no eirado. E aí os irmãos vão perceber que a dificuldade é ainda maior. Uma coisa é você tirar o sapê, né, a palha, o telhado normal. Outra coisa é você que tem que tirar, fazer um buraco no teto de algo rígido. As pessoas caminhavam em cima do eirado. Ficavam armazenadas coisas em cima do eirado. As pessoas promoviam pequenas festas em cima do eirado. E sabe o que aqueles homens fizeram? Eles fizeram um buraco nesse eirado. E eu fico imaginando, irmãos, o tamanho do comprometimento desses amigos. Porque imagina, vamos mais um pouquinho para cá? Não, eu acho que o Messi deve estar mais por ali. Então a gente precisa fazer um... Não dá para errar, irmãos. Não dá para abrir um buraco, olhar onde era. Eles tinham que ser assertivos. Imagina a situação, Jesus ali ensinando o reino de Deus, sabendo de tudo que estava acontecendo. E aí começa a cair um pouco de terra do teto. Eu fiz assim, o Valdemir olhou. Começa a cair imagina, irmão, estou falando aqui, começa a cair um pouco de terra e tal, sai um buraco ali, quem sabe caiu um pedaço de tijolo, galho, e quando vê põe a cabeça e diz, é aqui, vai dar certo. Eles amarram então aquele cobertor e um homem começa a descer pelo telhado. Irmãos, o improvável começa a acontecer. A fé nos leva a acreditar no improvável. O improvável começa a ser possível. Então aquele paralítico é descido, e o texto nos diz, à presença de Jesus. Foi calculado o lugar ali. Como? Eu não sei. Por providência divina. E ele desceu. E sabe o que o texto nos diz? Algo que precisa ser destacado. Por que de tanto esforço? Sabe, irmãos, quando lendo esse texto pela 40ª, milésima vez, eu comecei a pensar que não adianta fazer. Não adianta. Não adianta ser esforçado. Não adianta ter boa intenção no trabalho que você faz. É preciso ter fé naquilo que você faz. Esses dias eu tive uma lição com relação a isso, irmãos. Quantas vezes você chega para alguém e diz assim, se precisar de mim, pode contar comigo. Muitas vezes a gente faz isso. Sabe por quê? Porque essa é a atitude que se espera de um cristão.
de alguém que exerce empatia por um membro do corpo que está sofrendo. Você se compromete com essa pessoa e você ora por ela. Olha, mas se você precisar de mais alguma coisa que eu possa fazer por você, conte comigo. E esses dias, irmãos, eu estava passando um dia muito corrido. Os dias têm sido assim, né? Muito corrido. Muitas pessoas precisando de atendimento. E aí eu me lembro de estar numa situação de limitação por causa do Covid, uma série de coisas. E aí a gente faz aquele tipo de visita de longe, né? Você vai, conversa com a pessoa, e aí, tá tudo bem? Nós estamos desenvolvendo, desde o começo do ano, né? Nós planejamos isso no final do ano passado e estamos colocando em prática, ensinando os pré-adolescentes da igreja a trabalhar, a exercerem liderança, e temos colhido frutos já disso. Então, nós temos visitado os aniversariantes dos pré-adolescentes, nós temos orado por eles, feito contatos, e nós temos, de alguma maneira, levado algum consolo e alegria para aqueles que estão afastados do convívio por causa do Covid. Então, dos pré-adolescentes que ficaram em quarentena, todos receberam uma visita de longe do pastor, com uma cartinha da coordenadoria. Os meninos, aí eu passava na casa, fui lá na casa do Valdemir, o Daniel assinou, e aí eu me comprometi, aí eles se comprometeram, mandando uma mensagem, o Matheus, a Aline, e todos, e o Lucas, da Roberta. O Lucas eu assinei a roupa, viu? Eu assinei por ele, ele estava viajando, então aí depois ele nem assinou mais um, eu assinei todas por ele. E nós levamos, né, ali um chocolate, uma coisa, para os meninos. Todos receberam uma visita assim. Todos que nós ficamos sabendo, pastor e fulano. Irmãos, eu não tenho uma bola de cristal. E é bom que eu faça eu vou dar um tempo aqui, porque eu vou cortar essa filmagem, porque isso é só para a igreja mesmo. Irmãos, eu não tenho bola de cristal. Eu não tenho poder de adivinhar as coisas. Então nós prestamos assessoria quando nós ficamos sabendo de alguma coisa. Então, se os irmãos estão passando por algum tipo de dificuldade, sabe de alguém que estão passando, nos diga. Não é isso que a Bíblia nos diz? Está alguém entre vós doente, faça o quê? Espere que o pastor adivinhe que você está doente? Não, chame os presbíteros da igreja para que eles orem por essas mulheres. Fechar o parênteses, posso continuar. E aí, eu estava nessa situação, conversando com a pessoa, e a pessoa disse, pastor, muito obrigado, foi muito bom que você veio. A pessoa, o indivíduo que recebeu a visita, né, embora todo mundo seja visitado de longe, o pré-adolescente, ele ficou muito feliz e tal, ficou contando para os amigos, mandando mensagem, tirando foto do chocolate. Eu cheguei em casa. Que dia que era? Era quarta? Era um dia de culto. Não sei se era quarta ou domingo. Era um dia de culto na igreja. Acho que quarta-feira. E aí eu estava em casa, nos últimos preparativos e tal, até que eu saí e eu acabei de chegar em casa, meu telefone toca. Quem que era? Essa pessoa. Diz o pastor, já que se ofereceu, está acontecendo isso, eu preciso de ajuda agora. É nessas horas, irmãos, que a gente decide se a gente de fato está comprometido. É nessas horas que você pensa, justo agora, faltando uma hora para o culto, mas é urgente. E eu já comecei a pensar, falei, se não tiver culto, 7h30 eu ligo para a Fernanda, ela lê um versículo lá, e é assim. Eu não sei que hora que eu ia desocupar, mas era preciso, irmãos. E essas coisas testam o nosso comprometimento. Então não basta apenas ter boa vontade, é preciso ter fé que Deus está agindo no meio do nosso trabalho. Faz toda a diferença. Existe trabalho e trabalho por ativismo ou trabalho por fé. E quando nós olhamos para a história desses 4 amigos e do paralítico, a gente vê que todas estas coisas aconteceram por quê? Eles tinham fé, sabe aquilo? Eu acredito, eu sei porque eu estou te carregando. E o paralítico, eu sei porque eu estou passando por esse vexame. Eu sei porque que as pessoas vão olhar para a gente. Imagine, irmãos, o Pedrão olhando e falando, quero ver quem vai pagar por isso. Quero só ver. Ou você acha que isso não deve ter saído ali? Que é normal alguém furar um buraco no teto da casa? Imagine, irmãos, um burburinho. Mas eles estavam dispostos porque tinham fé. Então, irmãos, não basta fazer. Não basta ser ativo. É preciso ser ativo. Mas é preciso fazer o que nós fazemos por fé no coração. A motivação faz toda a diferença. E esses homens agiram por fé.
E aí nós percebemos a relação de fé com o perdão de pecados. Isso não aparece na Bíblia só aqui. Todas as vezes, irmãos, que o perdão de pecados é mencionado, todas as vezes, ele está atrelado à fé. Ah, pastor, e no Antigo Testamento? Por que se prestavam sacrifícios, irmãos? Porque se cria nas promessas de Deus. Todos os rituais do Antigo Testamento eram feitos porque se acreditava nas promessas do Deus que havia se revelado a Abraão. Tudo aquilo que era feito motivado por fé. Então, todas as vezes que nós lemos na Bíblia algo que versa a respeito do perdão de pecados, isso está atrelado a crer nas promessas de Deus. No Antigo Testamento, se cria olhando para frente. Eu acredito, Deus vai mandar o Messias. Deus vai mandar aquele que por meio do qual os meus pecados serão perdoados. No Novo Testamento, nós olhamos para trás e cremos, porque Deus já mandou o Messias. De sorte que Jesus é o centro da nossa fé. Os antigos olhavam para frente, nós olhamos para trás, todos olhando para Jesus, porque nele os nossos pecados são perdoados. E Marcos quer deixar isso muito claro. Mas aí, irmãos, existe uma questão, um paralelo entre expectativa e realidade. Irmãos, é interessante que a Bíblia não faz menção de uma outra expectativa do paralítico e dos seus amigos, senão da cura. Certo? O paralítico está enfermo, as pessoas levam o paralítico até Jesus, eles não falam nada, não falaram nada. Ele desce lá, Jesus vê a fé daqueles homens e faz o quê? Jesus que vem em direção, é Jesus que entrega a salvação, ele diz, os seus pecados estão perdoados. Sabe, irmãos, como eu disse, a maioria das pessoas que vinham até Jesus não estavam buscando por aquilo que ele era, o poderoso Filho de Deus, mas por aquilo que ele podia fazer, os milagres físicos e emocionais. E é interessante quando nós olhamos para esta relação de expectativa e realidade, como muitas vezes, inclusive nos nossos dias, as pessoas se aproximam de Jesus, se aproximam da igreja cristã, com a expectativa naquilo que Jesus pode fazer para a sua vida aqui e agora. Perceba como as pessoas hoje são impacientes. Se ora por determinada coisa e num tempo depois se diz que Jesus está demorando, Deus não responde minhas orações. As pessoas vão até a presença de Jesus, buscam um encontro com Jesus, porque querem que as suas expectativas terrenas sejam supridas. E aí, irmãos, é que nós percebemos como o pecado afeta a nossa visão a respeito de nós mesmos. Eu tenho esse problema no pé aqui, que eu falei com os irmãos. Tenho problema no rim. Tem uns outros problemas. Você tem também. Você tem também. E a gente ora para Deus curar a gente dessas coisas. Tem algo de errado nisso? Tem não. O problema é quando a gente confunde a nossa expectativa terrena com a nossa realidade, com a nossa condição. Jesus pode curar cura física. Ele pode fazer. Ele fez isso. Ele faz isso hoje. Mas sabe, irmãos, o que nós de fato precisamos é de cura espiritual, é perdão dos nossos pecados, é transformação de vida. E Jesus deixa claro isso antes de curar o paralítico. Embora a expectativa do paralítico e dos seus amigos possivelmente fosse da cura física, Jesus olha para ele e diz: os seus pecados estão perdoados. Era uma declaração de salvação, irmãos, porque eles creram. Aquele paralítico creu em Jesus. Mas é interessante que as suas expectativas estavam no âmbito das coisas naturais. E Jesus oferece muito mais do que nós precisamos aqui nesse mundo, irmãos.
Eu me lembro daquele evento, quando os discípulos subiam para o templo, e um homem necessitado pediu para eles uma esmola, porque é assim que eles se mantinham. E os discípulos olharam para ele e disseram: nem prata e nem ouro nós não temos, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Atirou no que viu, acertou no que não viu. Deus superou todas as expectativas. Aquele homem pediu dinheiro e ele ganhou cura física, meio de se sustentar sem precisar pedir esmola às pessoas. Nós também precisamos ter essa visão, irmãos, de que embora a cura física seja importante para nós, aquilo que Jesus fez no nosso coração é imensamente mais importante. E é nestas coisas que nós precisamos nos agarrar. Ainda que não tenhamos tudo o que nós pedimos a Deus, por mais lícitas que tais coisas forem, tendo Jesus no nosso coração, nós teremos recebido o maior de todos os presentes, a mais bela de todas as dádivas, a maior de todas as declarações de amor. O mundo me odeia, mas Jesus me ama. A minha condição física me limita, mas Jesus me faz ir além. O texto continua. E aqui, no Evangelho de Marcos, Marcos diz que os escribas estavam ali. Mateus vai dizer que além dos escribas estavam os fariseus. Os religiosos já estavam acompanhando Jesus para saber quem era Jesus. Que negócio é esse, desse ensinamento dele? Porque ele já esteve com eles na sinagoga, e eles então estavam acompanhando Jesus. Jesus era conhecido deles, já havia pregado na sinagoga deles, como nós vimos no primeiro capítulo. E então, eles ficaram indignados. Que história é essa? Por que fala deste modo? Isto é blasfêmia. Irmãos, os religiosos se remoeram por dentro. Como quem diz: você viu? Você viu? Meu Deus! Tem um meme na internet, né, que faz assim, ai, todo mundo bate a mão na cara assim, um sinal de assustado. Eu imagino, irmãos, os religiosos falando: isso é blasfêmia. Quem é esse que pode perdoar pecados senão Deus? Pergunta: eles estavam errados? Pense antes de responder. Os escribas e fariseus, ao chegar a essa conclusão, estavam errados? O Romeu está aqui, os irmãos ficam quietos. E aí, irmãos? A gente parte do pressuposto que sim, claro que eles estão errados. Jesus vai acusá-los, não é? Mas não estão errados. O problema, irmãos, é que eles não haviam compreendido quem era Jesus. E na cabeça deles, Jesus era um homem, o filho de José e Maria, do carpinteiro que veio de Belém. Então, logo, esse carpinteiro está perdoando pecados, isto é uma blasfêmia. Quer ver com base no que eles afirmaram isso? Por gentileza, eu peço que os irmãos exercitem o dom de achar texto bíblico aí e achem. Vamos ler esses textos aqui. Êxodo 34, 7, Isaías 43, 25, Salmo 103, 3 e Salmo 130, 3 e 4. Os irmãos vão achando cada um aí, e quem achar Êxodo 34, 7 pode ler para mim, por favor. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Êxodo 34? Ai, perdão, pastor, em 33. 34, leia o 34, 7. Guarda misericórdia em 1000 gerações, perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração.
Quem perdoa? Deus. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não tenho. Olha só, Deus está dizendo: eu, por amor de mim, apago as suas transgressões. Salmo 103, 3. Ele perdoa todas as suas iniquidades, sara todas as suas enfermidades. Interessante o paralelo do Salmo 103, 3 com Isaías 53. Salmo 130, 3 e 4. Se observar, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, justificará? Contigo, porém, está o perdão, para que te ame. Tem. 4 também? 3 e 4. Se observar, Senhor, iniquidade, Isso. quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te tema. Muito bem, irmãos, então perceba que os religiosos estavam declarando a atitude de Jesus, as palavras de Jesus como blasfêmia, com base no texto da lei. Porque, segundo o texto sagrado, apenas o próprio Deus tem o poder de perdoar pecados. Apenas Deus tem esta prerrogativa. E a questão dos escribas e fariseus não era no que diz a lei, mas na sua compreensão a respeito de Jesus. Perceba, por um lado eles estavam corretos em julgar aquela atitude, mas eles estavam errados porque não receberam, não perceberam Jesus como sendo o poderoso Filho de Deus, porque esta não era a primeira vez, o primeiro contato deles com Jesus, irmãos. Eles já tinham ouvido falar aquilo que havia acontecido no seu batismo com João Batista, eles já sabiam da fama de Jesus, eles já haviam ouvido Jesus pregando na sua própria sinagoga, como Jesus deu ordem ao espírito imundo e mandou com que ele fosse embora e não falasse absolutamente nada. Jesus havia pregado entre eles como quem tem autoridade, é o relato de Marcos. O problema deles não foi julgar as palavras de Jesus, porque as pessoas podiam julgar, nós julgamos hoje. A questão é que, sabendo que Jesus é o Filho de Deus, nós vemos que está em acordo com a palavra de Deus. O problema deles foi não perceber e reconhecer Jesus como o poderoso Filho de Deus. E é a partir deste momento que começa uma perseguição religiosa judaica à pessoa e ao ministério de Jesus. Irmãos, este é o start, é o ponto inicial, é aquilo que desencadeará uma série de atitudes do povo judeu, dos religiosos judaicos, à pessoa e obra de Jesus. Nesse momento, irmãos, algo grave estava acontecendo, porque a pena para o pecado de blasfêmia era a morte. Por gentileza, Levítico 24, 16. Percebam como a situação aqui é grave. Levítico 24, 16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto estrangeiro como natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Irmãos, por que Estevão foi morto? Os irmãos se lembram? Qual que foi o crime de Estevão? Qual o crime que os religiosos alegaram que Estevão tinha cometido? Blasfêmia. Como Estevão morreu? Sabe o que isso significa, irmãos? Que a partir daquele momento, naquele exato momento, neste acontecimento, na mente dos religiosos, Jesus deveria morrer. Por que isso não foi possível ali? Porque eles não conseguiam, em primeiro lugar, impedir os planos de Deus. Eles tentaram, irmãos, de muitas formas, de vários meios, mas eles não puderam, porque não podiam resistir aos planos de Deus, e eles não podiam resistir às palavras de Jesus. Perceba a reação de Jesus ao perceber isso. Jesus, irmãos, não era 100% Deus também? E Jesus, ali não teve uma reunião do conselho, da sinagoga, para saber, e aí, o que a gente faz com ele? Jesus ouviu o murmurar no seu coração.
Jesus viu lá no coração como aqueles homens estavam inquietos, como eles estavam o acusando de blasfêmia, porque Jesus conhecia, irmãos, o coração daqueles homens, tal como conhece o nosso coração. E aí Jesus propôs para eles um dilema. E aqui é o ponto que constrange os religiosos. Jesus diz o seguinte: por quê? Qual é mais fácil? Primeiro Jesus interroga eles, dizendo o seguinte: por que vocês ficam arrazoando no vosso coração? A ideia é o seguinte: por que vocês estão aí ruminando essas coisas na mente de vocês? Por que vocês não falam isso abertamente? Por que vocês estão pensando essas coisas a respeito da minha declaração? Depois de Jesus revelar aquilo que passava no coração daqueles religiosos, ele publicamente os expõe com uma indagação. Olha o dilema que Jesus põe diante deles. O que é mais fácil? Jesus está falando para os religiosos, para aqueles que estavam arrazoando no coração. Dizem para mim aí, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Eu imagino, irmãos, que naquele momento houve um silêncio. Como? Sabe quando alguém te faz uma pergunta e diz: repeat please, você repete por favor? O que é mais fácil fazer com a situação desse paralítico? O que é mais fácil dizer para eles? Estão perdoados os seus pecados? Ou levanta e anda? Toma o teu leito e anda. Irmãos, existe algo aqui por detrás dessas palavras. Teoricamente, seria mais fácil dizer: estão perdoados os seus pecados. Sabe por quê? Como é que alguém ia conseguir provar que não estão perdoados? Algo subjetivo. Um terceiro mediando a relação entre o indivíduo e o próprio Deus. Era isso o que acontecia no pensamento farisaico do Antigo Testamento. Eles se justificavam pelas suas atitudes, como quem quer dizer: os meus pecados estão perdoados. Prove o contrário. Olha como eu me visto. Olha como eu dou o dízimo disso, disso e daquilo. Olha como eu sou entendedor da lei. Olha como eu cumpro determinados aspectos da lei e ainda os excedo pelos usos e costumes do Talmud. É interessante, irmãos, como Jesus faz essa pergunta a eles e diz o seguinte: para que saibais, verso 10, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Eu digo, Jesus não está revogando o perdão de pecados, ele está acrescentando a cura física, que era visível. Todo mundo conhecia o Joãozinho paralítico. Joãozinho por minha conta, né? Todo mundo conhecia o paralítico de Cafarnaum. Todo mundo encontrava com ele nas ruas. Então ver aquele homem conhecido de todos, levantando, tomando o seu leito e indo embora para casa, era uma prova inconteste do poder de Jesus. Então Jesus está dizendo para eles: olha, para que vocês saibam que eu sou o Filho do Homem, eu te digo, levanta. E aqui, irmãos, é ordem. Jesus não está perguntando para ele: você quer que eu te cure? Levanta, toma o teu leito e anda. Existe um ensinamento para a nossa geração aqui, irmãos. Não existem mediadores do perdão de Deus. Não é a igreja que determina o perdão dos seus pecados. Não é um sacerdote de qualquer confissão religiosa que determina o perdão dos seus pecados mediante a uma penitência, a uma pena qualquer que seja. Mas é o próprio Deus que perdoa os seus pecados. O texto de Isaías é extraordinário, porque Deus se utiliza de uma linguagem humana para que nós possamos compreender como Ele age por misericórdia e graça. Eu perdoo os seus pecados e eu me esqueço deles. Irmãos, Deus se esquece de alguma coisa?
Deus se esquece de alguma coisa, irmãos? Por que isso? Eu me esqueço deles. Deus está querendo dizer, olha, eu perdoo os seus pecados e nunca mais os coloco na sua vida. Nunca mais. Nunca mais. Parece diferente da forma que nós perdoamos, não é? Alguém nos pede perdão e a gente diz, está tudo bem, está perdoado. E aí, 40 dias depois, não sei por que eu falei 40, sei lá, uma semana depois, a esposa colocou mais açúcar no café do marido e ele vai reclamar com ela. Ah, mas tá vendo? Você só fala bravo comigo aquele dia lá na igreja, você fez isso comigo. Eu perdoo os seus pecados. E Jesus disse a respeito de si mesmo, eu sou o Filho do Homem. Por que Jesus disse isso, irmãos? Jesus estava mais uma vez querendo demonstrar que ele era a resposta dos profetas. No capítulo 7 de Isaías, Isaías tem uma visão de Deus. E aquele Filho do Homem recebe o poder de Deus. Em Daniel 7, o Filho do Homem é identificado como o Messias, aquele cujo poder e autoridade lhe foi conferida. E Jesus agora, ao curar esse paralítico, perdoando os seus pecados, está dizendo a respeito de si mesmo, eu sou aquele que Daniel fez menção. Eu sou aquele que recebeu autoridade no céu, debaixo do céu, não apenas para realizar milagres, mas para mudar a realidade dos seres humanos, trazendo salvação. Ó, eu tirei Daniel ali. Então, essa expressão Filho do Homem faz menção a Daniel capítulo 7, de ter sido Jesus, de ser Jesus, o Messias, que nos livra da pior de todas as enfermidades. E o que nós concluímos de tudo isso, irmãos? Que lições nós podemos aplicar ou extrair aqui para a nossa edificação? São muitas, irmãos, muitas. Lições a respeito de comunhão, do nosso envolvimento para com a necessidade dos nossos irmãos. Qual foi a última vez que você ligou para alguém que estava sofrendo? Lições a respeito de ajuda prática, de não apenas dizer conte comigo, mas dizer olha que eu posso fazer isso por você. Essa semana eu ganhei um mimo, ganhei uma rosca de coisa de comer, irmão, né? Sabe, né? No meio da semana eu ganhei café. Eu falei pro Padu, eu tenho para mim que ganhar café, quando alguém dá café para alguém, é quase que como você fazer um elogio para alguém. Então eu recebi 1 quilo de elogio do Padu durante a semana. Eu amo café. E aí no final de semana, sexta-feira, eu olho para a Fernanda que ela vai me confirmando se foi sexta também. Sexta-feira eu ganhei uma rosca. Nem sei, eu não comi ela ainda. Você comeu, né? Eu ganhei uma rosca de doce de leite. E eu falei, nossa, mas não precisava e tal. Você fica naquela, não precisava, mas é daqui que eu quero, né? Eu não sou orgulhoso, não, eu gosto. A dona Celia, certa vez, estava lá na casa dela, lá com o Valdemir, numa reunião, falou, pastor, você gosta de café e tal. Fui eu gosto e aceito presente, viu? Na cara dura mesmo, não sou orgulhoso, não. Aí me levou um sacão de café, tem café agora com uns meses. Aí, irmãos, a pessoa, não, pastor, e tal, é carinho mesmo, não sei o quê. Aí o coração remolece, né? Porque eu aprendi com o meu pastor que carinho a gente retribui com carinho. Sabe, irmãos, todas as vezes que nós abençoamos a vida de alguém de forma prática, todas as vezes que você dá carona para alguém, todas as vezes que você oferece alguma coisa para alguém, independente de ela ter pedido ou não, mas você oferece alguma coisa para alguém, porque você exerce empatia, como amor de cristão, irmãos, nós somos consolados ao receber isso de outro irmão. Então existem lições importantes a respeito de comunhão que alimentam o nosso coração. E nós podemos perceber também ensinamentos teológicos a respeito deste relato.
E o primeiro e central deles, que é o ponto de Marcos, é que o maior milagre que pode acontecer na minha vida e na sua vida não é a solução do nosso problema. Não se concretiza em Deus nos atender nas nossas demandas temporais, por mais lícitas que elas são ou possam parecer. Deus se revela em amor, como Deus que nos ama, por ter nos salvado da condenação, irmãos. Porque senão Deus seria injusto, por exemplo, com Estevão. O que Estevão fez de errado? Ele morreu para a glória de Deus. E sabe, irmãos, morrendo ele reconheceu isso. Eu vejo a glória de Deus. Deus não coloca na conta desses homens o que eles estão fazendo, não. Porque ele reconheceu que aquilo que ele recebeu de Jesus era maior do que a sua própria vida. O apóstolo Pedro, no primeiro capítulo da sua primeira carta, nos diz algo interessante. Ele diz que Jesus é a nossa esperança de vida. E ainda que tenhamos que passar por breve tempo, sejamos contristados por várias provações, nós precisamos, nós podemos, devemos ter ânimo e esperança, porque a promessa de Deus é imensamente maior do que as dificuldades que nós enfrentamos aqui. Isso nos ajuda a entender que quando nós vivemos na perspectiva, irmãos, das promessas de Deus, que se cumpriram em Jesus, e na garantia que temos dessa herança, as nossas dificuldades se tornam menores. Ah, pastor, mas eu estou doente. Ok, mas o seu espírito está são. Ah, pastora, mas eu passo por dificuldades. Muito prazer, os crentes ao longo da história passaram. Mas haverá um dia, irmãos, onde essas coisas não existirão mais. E é esta a razão pela qual o Filho do Homem veio nos anunciar salvação. O propósito da encarnação de Jesus não foi satisfazer necessidades temporais, simplesmente, mas de nos livrar de uma condição de pecado e de condenação. Por fim, nós aprendemos que somente Deus tem o poder de perdoar pecados. Quais pecados, pastor? Todos os pecados. Você crê que Ele é Deus? Você crê que Ele é Senhor da sua vida? Então, todos os pecados são perdoados por Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, que isso traga consolo ao nosso coração. Deus não se lembra, Deus não nos acusa daquilo que nós confessamos a Ele, aquilo que realmente nós nos arrependemos. Deus não joga na nossa cara aquilo que nós colocamos sobre os pés de Cristo. Muito embora muitas vezes nós façamos isso conosco mesmo. Ah, pastor, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Nós somos mesmo. Mas existe perdão para nós. Que Deus nos ajude, irmãos, a compreendermos todas as implicações de sermos corpo de Cristo, de estarmos dispostos a enfrentar as dificuldades, quaisquer que for. Vivemos dias difíceis, é verdade. As pessoas estão buscando consolo em tantas coisas, e o nosso desafio é continuar afirmando que este consolo, que essa esperança, só pode ser alcançada em Deus, em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe em nome do nosso Senhor. Amém?